Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui mais uma vez e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto que é o binômio de Newton, né? O que seria o binômio de Newton? Toda potência dessa forma, né? Que a gente tem x mais y elevado a n, onde esses x e y são números reais e o n é um número natural. Lembrando que os três não podem ser simultaneamente zero, porque senão dá um problema, né? A nossa regra, né? A gente teria zero elevado a zero, que na matemática a gente diz que é indeterminado, né? Quem for para um curso superior aí na área de exatas no futuro vai se deparar com esse problema, né? Então a gente está pedindo que esses x e y sejam reais e n natural, ou seja, não pode ser um número quebrado, né? Tem que ser um número inteiro positivo. E só esse detalhe de os três não podem ser zero simultaneamente, né? Então isso é conhecido como binômio de Newton, né? Esses desenvolvimentos aqui e vocês já conhecem alguns, né? No ensino fundamental vocês estudaram, por exemplo, que todo número elevado a zero dá 1, né? Então esse aqui é um binômio de Newton, né? Bem simples, né? Quando o n é zero, né? A gente tem também o binômio quando o n é 1, né? Que também todo número elevado a 1 aí dá ele próprio. E a gente tem os outros dois casos mais conhecidos por vocês, né? Que é um produto notável, né? Onde a gente tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O da diferença só muda aqui no lugar do mais, né? Entre o x ao quadrado e o 2x e y fica menos, aqui continua mais. E também a gente tem o x mais y elevado ao cubo, né? Que também é conhecido de vocês. Que é cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, mais y, mais 3 vezes xy ao quadrado, mais y ao cubo, né? Então a gente tem esses desenvolvimentos aqui que são clássicos e conhecidos por vocês. Todos são desenvolvimentos do binômio de Newton, né? Mas aí a gente coloca a seguinte questão: como que fica se você tiver x mais y elevado à sétima, ou x mais 2 elevado à décima, ou x mais 3 elevado a 15, né? Será que você vai fazer dessa maneira, ó? Perdão. Se for x mais y elevado à sétima, significa que você vai ter x mais y vezes 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 x mais y. Já foram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? Então você teria que vir aqui fazendo a distributiva aqui consecutiva, você vai demorar aí uns 30 minutos para fazer esse tanto de distributiva, depois agrupar os termos semelhantes. Aí vem a questão, será que tem alguma maneira mais fácil de se desenvolver qualquer binômio de Newton, né? Ou seja, qualquer número somado com o outro elevado a uma potência natural. Será que tem uma maneira mais fácil do que ficar fazendo distributivas aqui e agrupando termos semelhantes? A resposta é sim. Existe uma fórmula para isso, né? Mas antes de falar da fórmula, eu queria falar de um pouco dos padrões que a gente tem nesse desenvolvimento do binômio de Newton, né, para vocês. Por exemplo, ó, percebam o seguinte, a gente vai começar para N2, que é a N a partir de 2, que é o caso mais interessante, né? N2 e 3 são os casos que vocês já estão habituados, né? Por exemplo, ó, percebam os seguintes padrões. Quando a gente tem aqui no produto notável, a gente tem ó, x elevado ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado. Perceba o seguinte, ó, a gente tem que o n aqui é 2. E aí perceba que aqui ó, a gente começa com a primeira variável, que é x elevado ao quadrado. E depois a gente tem aqui ó, x elevado a 1, y elevado a 1. E depois a gente termina com y elevado ao quadrado, né? Será que isso é alguma magia ou é algo recorrente? Ó, perceba aqui no x mais y elevado ao cubo. A gente começa com x elevado ao cubo, né? A primeira variável elevada já ao expoente. Depois a gente tem x ao quadrado y, depois a gente tem xy ao quadrado e depois a gente tem y ao cubo, né? Vamos olhar agora só para as variáveis, depois a gente se preocupa com os coeficientes dessas variáveis, né? Quando a gente tem x mais y elevado à quarta, isso fica, ó, começa com a primeira variável elevada à quarta, depois a gente tem x ao cubo y, x ao quadrado y ao quadrado, xy ao cubo e termina com y à quarta, né? Então sempre a gente começa com a primeira variável elevada à quarta e termina com a última variável elevada à quarta. Isso vai acontecer sempre quando a gente tem um desenvolvimento binomial, né? Isso é fantástico, ó. Então qual que é a regra aqui, ó? Se vocês perceberam, ó,
a gente tem sempre a primeira variável começa elevada ao expoente 2 e a outra não está aqui, mas ela está, ó, ela sempre começa elevada à potência zero. Só que a gente sabe que y elevado a zero dá 1, né? Por isso que ele não apareceu aqui inicialmente, nem precisa, né? Porque é 1. Veja que a soma dos coeficientes aqui das variáveis sempre vai dar o total aqui, que é 2, ó. Isso sempre acontece, ó. Então, por um lado, a gente começa com a primeira variável na maior potência, que é 2, né? O x ao quadrado, x elevado a 1, e termina aqui com x elevado a 0, que é 1, que também não precisa aparecer, porque é 1, né? E a gente começa ó, com a segunda variável, que é y elevado a 0, y elevado a 1 e y elevado ao quadrado, ó. Sempre a soma vai dar o total aqui, né? Do nosso desenvolvimento binomial, e enquanto um começa crescendo, né? 2, 1, 0, o outro vai aumentando, né? 0, 1, 2. Isso acontece sempre. Ó. A gente começa aqui com x elevado ao cubo e y elevado a 0. E aí depois a gente vai, a variável x vai diminuindo, ó, x ao quadrado, x elevado a 1, até chegar aqui no x elevado a 0, né? E o y vai aumentando, né? y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado ao quadrado, y elevado ao cubo. Então, a gente tem esse padrão nos desenvolvimentos binomiais com as variáveis, né? Enquanto uma começa ali no máximo, né? 3, 2, 1, 0, né? A outra vai aumentando, 0, 1, 2, 3. E para x à quarta, para a gente fechar, a gente começa aqui com y elevado a 0, né? A soma dá 4, e a gente começa com x, ó, 4, 3, 2, 1, 0 aqui, certo? X elevado a 0, que não aparece porque é 1, né? E a gente começa com y elevado a 0, que eu coloquei agora, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3 e y elevado a quarta. Então, olha que fantástico, né? Então, duas observações. Uma potência da primeira variável, ela começa sempre aqui no máximo e vai diminuindo. E a segunda variável começa do zero e vai até o máximo, que é o 2, né? Onde que eu sei que é esse máximo? Sempre vai ser o expoente aqui do desenvolvimento binomial, tranquilo? Isso para as variáveis, né? E aqui no x à quinta a gente tem a mesma história, ó. Começa com 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? X elevado a 0 e o y está aqui, ó, 0, né? Porque não precisa colocar que é 1, y elevado a 1, y elevado a 2, 3, 4, 5. Veja que a soma é sempre 5, né? Que é o total aqui do expoente, e a gente tem que, enquanto a primeira variável vai diminuindo, a potência da segunda vai aumentando até chegar no grau aqui, que é 5, ok? Então, temos essas duas observações. Então, a gente tem esse padrão no desenvolvimento binomial, sempre vai acontecer. Outra coisa que vocês podem perceber é a quantidade de elementos. Ó. Perceba que aqui no 2, quando a gente tem o desenvolvimento do produto notável, a gente tem 3 termos no nosso desenvolvimento, certo? Quando a gente pegou aqui com 3, ó, x mais y elevado ao cubo deu 1, 2, 3, 4 termos do nosso desenvolvimento. Certo? Quando a gente pegou x mais y elevado à quarta, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, tem um padrão também aqui no desenvolvimento dos termos, que é o quê? Sempre vai dar uma quantidade a mais de termos do que está aqui no expoente, né? Aqui no 5 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos no desenvolvimento, né? Então, sempre dá uma quantidade a mais, né, de termos, né? Onde aqui a gente já agrupou tudo, né? Se eu tivesse feito x mais y aqui 5 vezes e agrupado os termos semelhantes, eu vou chegar nisso daqui, né? Então, a gente já está começando a ver como que aparece a fórmula do binômio de Newton. Outro fato interessante são os coeficientes aqui do desenvolvimento, ó. Veja que aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente de x, y é 2 e o coeficiente aqui de x, 0, y ao quadrado é 1. Aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 3, aqui o coeficiente é 3 e aqui o coeficiente é 1. Lembrando que aqui a gente está fazendo um desenvolvimento natural de x mais y, né? Se tiver, por exemplo, um 2x mais y, já muda no sentido dos coeficientes, né? Tranquilo? E aqui a gente perceba que sempre vai começar com 1, certo? Natural. E sempre vai terminar com 1. E o que vai mudar é aqui no meio, né? Tranquilo? E como que são obtidos esses coeficientes? Ó, é uma coisa que a gente já estudou, né? Os coeficientes são dados pelo binomial de n tomado PAP, onde esse n é sempre maior ou igual ao P, né? Claro.
e o P vai estar variando de 0 até o N, né? Então aqui, para descobrir esses binomiais, né, os coeficientes do desenvolvimento binomial, basta olhar a combinação de N tomado PAP, onde quem que vai ser o N, né? Vai ser esse expoente aqui, vai começar dele, né? O 2, no caso aqui seria, aqui começaria o N é 3, o N é 4 e o N é 5. E o P vai ser de onde vai variar, né? Vai variar de 0 até 2, de 0 até 3, de 0 até 4 ou de 0 até 5. Depende do desenvolvimento que você tiver, né? Tranquilo? E aí tem algumas coisas importantes que eu quero relembrar com vocês, que são o seguinte, né? Nesses coeficientes do desenvolvimento binomial, a gente viu lá no passado que n, o binomial de n tomado PAP, é a mesma coisa de combinação de n tomado PAP, que é n fatorial dividido por p fatorial por n menos p fatorial. Então, isso aqui é uma relação, né? Uma forma diferente de se escrever a mesma coisa, né? A gente lá olhou, isso aqui é uma combinação de n elementos tomados PAP, onde a ordem não importa, né? E uma propriedade fundamental que a gente sempre vai estar usando aqui é aquela propriedade do complemento entre as combinações, né? Por exemplo, ó, eu sei que combinação de 5 tomados 2 a 2 é numericamente igual a de 5 tomado 3 a 3. Como que eu sei isso, professor? Porque sempre a gente viu lá no passado que o que falta para chegar no 5, que é 3, é numericamente igual ao de 5 tomados 3 a 3 e 5 tomados 2 a 2, né? Por exemplo, aqui um outro, se eu pegar de 10 tomados 2 a 2, é numericamente igual a de 10 tomados 8 a 8. A gente viu isso na intenção de calcular mais fácil, né? Calcular isso daqui é um pouquinho mais difícil, né, quando a gente não usar a fórmula, do que isso daqui, né? Por exemplo, que a gente tem, ó, 10 pessoas para formar grupos de 2, onde a ordem não importa, né? Então, isso aqui fica, ó, você tem 10 para a primeira, 9 para a segunda, divide por 2 fatorial, né? Diferente disso daqui, né? Onde a gente viu que você tem 10 pessoas para escolher 8, né? Então, você teria que fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 e dividir por 8 fatorial. Então, dá mais trabalho, né? Então, a gente usa essas propriedades do complemento para a fim de facilitar a coisa. Tranquilo? Lembrando dessas duas coisas, a gente pode agora falar da fórmula do binômio de Newton, né? A fórmula do desenvolvimento binomial ela é dada por essa expressão zona aqui, ó. Sempre, ó. X mais y elevado a n vai ser dado pelo binomial de n tomado 0 a 0. Ó, veja que a gente começa sempre com a primeira variável elevado ao tudo, né, que é o n, e a segunda variável, que é o y, elevado a 0, né? Então, a gente tem que binomial de n tomado 0 a 0, x elevado a n, y elevado a 0, ó, quantidade n, né? Aí a gente vai para o próximo, que é n tomado 1 a 1, aí diminui uma potência do x e aparece o y elevado a 1, ó. N tomado 2 a 2, diminui mais uma potência do x, aumenta uma do y ao quadrado. N tomado 3 a 3, diminui mais uma potência do x e o y sobe uma, né? Lembrando que a soma aqui das potências sempre dá n, né? E eu coloco mais 3 pontinhos aqui, o penúltimo elemento desse desenvolvimento é o n até o n-1, né? O penúltimo termo, o x já está elevado a 1, o y está elevado a n-1, né, que é o penúltimo termo, e você termina com n tomado n a n, x elevado a 0, né, e y elevado a n, que é aquilo que a gente já tinha visto, esse padrão no desenvolvimento, onde a variável a primeira vai aumentando, diminuindo, né, de n até 0, e a segunda vai de 0 até n, aqui no caso do desenvolvimento, e os coeficientes do desenvolvimento binomial são dados por o binomial de n tomado 0 a 0, n1 a 1, n2 a 2, n3 a 3 e assim sucessivamente, né? Onde a gente viu que esse binomial de n tomado PAP é a mesma coisa de combinação de n tomados PAP. Tranquilo? Uma outra forma de se ver isso é também usando sigma, né? Essa letra grega, ou somatório, né? A gente pode escrever aquela mesma fórmula dessa maneira, onde o que significa esse sigma aqui, né? O somatório de n, onde o P está variando de 0 até N, né? Isso aqui a gente pode escrever que ó, o N está variando de 0, né? Então, se eu quero desenvolver o primeiro termo aqui, eu tenho, ó, N tomado 0 a 0, X elevado, o P é 0, né? Então, vai ficar N e o P é 0, né? Você desenvolveu aqui o primeiro termo do somatório, eu fiz P igual a 0, né? Então, aqui ficou N0, o P é 0 e aqui é 0, mais eu vou fazer P igual a 1. Vai ficar n tomado 1 a 1. Agora o P é quanto? P é 1. Então, você fica com n menos 1 e y elevado a 1. Vou fazer agora o P igual a 2. E
assim a gente vai desenvolvendo. Ó, n tomados 2A2, você só está reescrevendo de uma maneira equivalente aquilo, né? Somando todos os termos que é aquilo. Agora o n é 2, então fica n menos 2, y ao quadrado. Vamos supor que eu quisesse parar por aqui, né? Então eu escrevo aqui, ó, somatório de P. Agora você já desenvolveu, ó, para P0, para P1 e para P2. P2, P1 e aqui P0, né? Então, qual que é o próximo agora aqui? Você teria do P3 até N, né? Aí você continua com a mesma fórmula. N tomado P a P, x elevado a N menos P, e y elevado a P, né? É só uma maneira equivalente de se escrever a mesma coisa, né? Onde esse sigma significa somatório, né? E para desenvolver um somatório, você vai variando o valor de P, né? Que é a nossa variável aqui, né? O P vai variando de 0 até N. Eu desenvolvi 3 termos do somatório aqui, ó. Para P0, P1 e P2. Agora o somatório está de P3 até N, porque eu já desenvolvi 3 termos. E eu poderia fazer isso até o infinito e além, né? No caso aqui até N, né? Porque não é infinito. Tranquilo? Então, uma forma equivalente de se escrever a mesma expressão. Vamos ver como que a gente aplica aqui na prática, né? Esses desenvolvimentos binomiais é para desenvolver, perdão, esse tipo de desenvolvimento, ó. Efetue o desenvolvimento de x mais y elevado à quinta, né? Então, a gente sabe lá da fórmula do desenvolvimento binomial é dado por isso daqui. X mais y elevado a n é n tomado 0 a 0, x elevado a n, n tomado 1 a 1, x elevado a n menos 1y e assim sucessivamente, né? Como que vai ficar no nosso caso aqui, ó? A gente aplicando a fórmula, ó, x mais 2y elevado à quinta. Quem está fazendo o papel do n aqui da nossa fórmula é o 5, né? E quem está fazendo o papel do x aqui da nossa fórmula é o x. X aqui vai continuar x, mas o y, quem que vai fazer o papel do y na nossa fórmula é o 2y, certo? Tudo que tiver aqui, isso daqui vai estar fazendo o papel do y, né? Então, como que vai ficar o desenvolvimento? Ó, vai ficar, o n é 5 tomado 0 a 0. A gente começa com o x elevado sempre ao máximo, né? 5. E o y, que é 2y, vai ficar elevado a 0. Se você não quisesse colocar, nem precisava. Eu só vou colocar para ficar claro o que está acontecendo, né? Mais 5 tomado 1 a 1. Agora, o x vai descer uma potência, né? 5, n menos 1, vai dar 4. E o y, que agora no nosso caso é 2y, vai ficar elevado ao quadrado, né? É isso que diz a fórmula. Eu não estou inventando nada, né? Só estou seguindo aqui a fórmula, certo? Desculpa aqui. Desculpa aqui que é n tomado 1, né? Lembrando que a soma sempre 4 mais 1, 5, né? Então, esse daqui, né? E aí a gente vai para o próximo, ó. 5 tomado 2 a 2. O x vai decrescer mais 1 a y e a gente vai ficar com 2y elevado ao quadrado, né? Mais 5 tomado 3 a 3. Agora você nem precisa de fórmula, você já sabe a dinâmica, né? Aqui diminui para 2 e você vai ter 2y elevado ao cubo. Mais 5, 4 a 4. X agora elevado a 1, né? Diminui mais 1 vezes 2y elevado à quarta potência. E por último, a gente vai ter mais o 5 tomado 5 a 5, x elevado a 0, né? Cheguei. E o 2y elevado à quinta. Tranquilo? E agora é só trabalhar aí com o que a gente já sabe, ó. As propriedades binomiais. Combinação de 5 tomado 0 a 0 sempre vai ser 1. Quando ali o denominador, né, a gente vai pensar como se fosse uma fração. Mas não é fração, é binomial, certo? A gente fala assim, no numerador, sempre que no denominador for 0, aqui vai dar um resultado, né? E aí você tem x à quinta. Todo número elevado a 0, né, exceto 0, dá 1. E aqui, então, dá 1. Vou colocar 1 aqui. Beleza? 5 tomado 1 a 1, sempre que o denominador aqui é 1, dá 5, né? A gente sabe a propriedade do binomial. Então, 5x à quarta vezes 2 elevado a 1 vai dar 2y. Agora a gente organiza, né? 5 tomados 2 a 2, né? Lá do nosso passado não muito distante, ó, 5 tomados 2 a 2, isso aqui é a mesma coisa de combinação de 5 tomado 2 a 2. Ou seja, você tem 5 pessoas que quer formar subgrupos de 2, onde a ordem não importa, né? Você tem 5 para a primeira, 4 para a segunda, divide por 2 fatorial, ó. 5 vezes 4, 20, dividido por 2 fatorial, que é 2, dá 10. Então, fiz aqui rapidinho, né? Usando as propriedades. X ao cubo,
tá ali. Aí aqui você vai ter 2 ao quadrado, vai dar 4y ao quadrado, certo? Mais. Aí 5, 3a3. Precisa fazer conta? Não. Você sabe que o binomial complementar desse, ó, quanto que falta para 5? Isso aqui é a mesma coisa numericamente do passado, de 5, 2a2. Então, já fiz a conta ali em cima. Precisa calcular, dá 10, né? Esse coeficiente, x ao quadrado. Aí 2y ao cubo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dá 8y ao cubo, né? Vezes 8y ao cubo. 5 tomado 4a4, a gente usa a propriedade do complementar, é a mesma coisa de 5 tomado 1a1, que é 5, né? Então, assim que você economiza tempo nas provas, usando as propriedades, ó. 2a4 vai dar, 2a ao cubo deu 8, 2a4 agora vai dar 16, certo? 16y à quarta. E aí, por último, a gente tem, sempre que o binomial é o mesmo, né, dá 1. X elevado a 0 dá 0 e 2 elevado à quinta vai dar 32y à quinta, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32. Reorganizando isso aqui, então, nosso desenvolvimento vai ficar, ó, x à quinta mais 5 vezes 2, 10, x à quarta y, mais 10 vezes 4, 40, x ao cubo y ao quadrado, mais 10 vezes 8, 80, x ao quadrado y ao cubo, mais 5 vezes 16 vai dar 6 vezes 5, 30, vai 3. 5 vezes 1 vai dar 5 com 80 também, né? Então, a gente tem 80xy à quarta e 32 vezes 1 vai dar 32y à quinta. Então, lembrando aqui, ó, variou porque aqui apareceu um 2, né? E aí, o que tiver aqui depois do mais vai se fazer o papel do nosso y na fórmula. Se aqui tivesse, por exemplo, 5x, no lugar de x, você ia trocar tudo por 5x e ia levar as potências devidas, né? Veja que ficou com aquela configuração, as variáveis não mudam, ó. O x começa no máximo, que é 5, vai diminuindo, 4, 3, 2, 1, 0, e o y começou no 0, foi 1, 2, 3, 4, 5, né? O que muda aqui nas configurações são os coeficientes, dependendo do que tiver aqui dentro dos parênteses, tranquilo? Então, assim que a gente faz o desenvolvimento binomial de uma potência elevado à quinta aqui, por exemplo, né? Só aplicação da fórmula, sem problema nenhum, a gente já sabe calcular binomial, bem tranquilo, ok? Só não errar as contas, né? Um segundo exemplo que eu sei que vocês vão ficar com dúvida é quando aqui for negativo, né? Como que fica essa história, né? E aí a resposta é simples, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe aqui da fórmula, né? O desenvolvimento binomial, eu posso fazer isso x mais menos meio. Morreu. Aqui elevado à sexta, né? Então, quem está fazendo o papel do x aqui é o próprio x na fórmula, e quem que vai fazer o papel do y é menos meio. Então, o que muda quando aqui é negativo é só isso. Tudo que tiver aqui y, você vai trocar por menos meio, sem problema, né? É uma fórmula, ó. O que tiver antes do mais é o nosso x. O que tiver depois do mais é o nosso y, levando em conta o sinal, se isso aqui for menos, tranquilo? E aí, como é que fica a fórmula? Ó, o n agora é 6. Então, no nosso coeficiente binomial, primeiro vai ser 6 tomado 0 a 0. O x, que é o nosso primeiro elemento, fica elevado à sexta. E o y, que é menos meio, vai ficar elevado a 0. Eu não vou colocar porque a gente já está sabendo agora, né? Para não carregar. Próximo coeficiente é 6 tomado 1 a 1. O x vai diminuir uma potência. E o menos meio, que é o nosso y, vai ficar elevado a 1. Como é negativo e as potências vão variar entre par e ímpar, a gente tem que colocar aqui entre parênteses para depois fazer a continha certa, né? Próximo, 6 tomados 2 a 2, x à quarta. E o menos meio, que é o nosso y, vai ficar elevado ao quadrado, né? Y começou 0, 1, 2. Tranquilo? E aí a gente vai fazendo as continhas, ó. 6, binomial de 3 a 3, o x cai uma potência, e o y, que agora é menos meio vai ficar ao cubo, né? E aí a gente vai fazendo 6, 4 a 4, x vai diminuir quadrado, e o y, que é menos meio, vai ficar a quarta, né? Sempre soma 6 agora, né? Mais 6, 5 a 5, x vai cair para 1. E o menos meio, que é o y, vai ficar elevado à quinta, ok? Mais
6 tomado 6 a 6. O x chegou no zero, que vai dar 1. E o y, que é 1 menos meio, né? Agora que a gente já está entendendo o processo, vai ficar elevado à sexta, né? E aí, só fazer continha para a gente chegar na nossa expressão final aí, ó. Lembrando, binomial de 6 tomado 0 a 0 sempre é 1, vezes x à sexta, mais 6 tomado a 1, sempre que o denominador aqui é 1, dá o próprio 6, tranquilo? Então, fica x à quinta vezes menos meio, né? Porque está elevado a 1. Aqui vai ficar, então, negativo, né? Vou colocar assim, depois a gente simplifica. Mais 6, 2 a 2, aí eu tenho que calcular aqui, né? Binomial de 6 tomados 2 a 2 é a mesma coisa de combinação de 6 tomados 2 a 2, que é, tendo 6 pessoas, de quantas maneiras eu formo subgrupos de 2, onde a ordem não importa, né? Tenho 6 para a primeira pessoa, 5 para a segunda, divide por 2 fatorial. 6 vezes 5, 30, dividido por 2 dá 15, né? Então, esse coeficiente binomial é 15. Vezes x à quarta. Menos meio ao quadrado, né? Vai ficar positivo, só que vai dar 1/4, ok? 6 tomados 3 a 3. A gente precisa fazer a conta, né? Aqui também. Então, ó, 6 tomados 3 a 3... Isso é a mesma coisa de combinação de 6 tomados 3 a 3, ou seja, você tem 6 pessoas que quer formar subgrupos de 3, onde a ordem não importa. Então, isso você tem 6 para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, divide por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 4, 20. Então, esse coeficiente aqui é 20. Ok? Então, 6, binomial de 6 tomados 3 a 3 é 20. X ao cubo, e o meio vai ficar menos 1/8, né? Já desenvolvendo a potência, né? 2 ao cubo. E fica negativo porque o expoente é ímpar. Aí o 6, 4 a 4, eu não preciso fazer conta, porque eu sei da propriedade dos complementares, é a mesma coisa que o 6, 2 a 2, que dá 15, né? A gente já calculou ali. Então, fica 15 x quadrado. E aqui, como expoente agora é par, né? A quarta vai ficar 1 sobre 16, só que positivo. Certo? Mais 6, 5 a 5, eu sei que é a mesma coisa que o 6, 1 a 1, porque são binomiais complementares, né? Então, dá o próprio 6. X a 1, né? Perdão. Vezes o menos meio, só que aqui, como o expoente é ímpar, vai dar negativo, né? Que é 1 vezes, não é menos, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 32, né? Que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. E o binomial de 6 tomado 6 a 6, sempre que é igual, dá 1 elevado a menos meio à sexta, né? Que vai dar 4, 8, 12, 16, 64, né? Então, vai ficar 1 sobre 64. Positivo, porque o expoente aqui é par, né? Tranquilo? E aí, regrupando aqui, ordenando, a gente vai ficar com o seguinte desenvolvimento, ó. X à sexta mais 6 dividido por... Mais, não, menos, né? Porque do sinal aqui, né, fica menos, né, ficou menos. 6 dividido por 2 dá 3, então fica menos 3x à quinta, mais 15 sobre 4 não dá para simplificar, né, porque tem 3 vezes 5, não. Então, fica 15 sobre 4. Aqui é só vezes, né, porque aqui foi 1, 2, 3, foi o terceiro, né, ficou 1, 2, 3. Aqui é positivo, né. 1/4, x à quarta, que o expoente era par. Aqui vai ficar negativo, né, porque o menos, 20 sobre 8, dá para simplificar, né. Aqui o 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, né. Simplificando aqui, ó, 4 com 4, vai ficar 5 sobre 2, x ao cubo, né. Simplifiquei aqui 20 por 4, dá 5. E aqui por 4 dá 2. O 15 sobre 16 vai ficar quietinho, não dá para simplificar, né? Infelizmente. Tem problema ficar número feio não, tá, gente? Aqui vai ficar menos. Aí o 6 dá por quanto? 6 é 3 vezes 2 e 32 é 2 à quinta, né? Simplificando aqui por 2 vai dar 3. E simplificando 32 por 2 vai dar 16x. E o negativo já está lá. E aqui mais 1 sobre 64, né? Então, a gente ficou com esse desenvolvimento final. Perceba que aqui apareceu só a potência de x decrescente, porque o y era um número, né?
a gente fez os cálculos devidos aí, mas a fórmula foi desenvolvida de maneira correta, né? Então, quando tiver o menos aqui, a diferença é que o seu y vai ser negativo, substituindo a fórmula do mesmo jeito, continua tudo funcionando perfeitamente, tranquilo? Para finalizar, uma questão interessante, estilo de OBMAP, que eu quero trazer para vocês, é que relacionado com esses exercícios, a gente vê só coisa técnica, de tal, desenvolver, descobrir o termo a gente vai ver na próxima aula, mas eu quero assim, ó, mostre que o número 9 elevado a n menos 1 é um múltiplo de 8 para todo o natural n, né? Isso aqui é fantástico para fazer isso daqui, ó. A gente usa o binômio de Newton, ó. Perceba o seguinte. Qual que é a ideia, né? Usando o binômio de Newton, que é o que a gente está estudando. 9 elevado a n, se vocês concordarem comigo, é a mesma coisa que 8 mais 1 elevado a n, concordam? Sim ou não? Ó, 8 mais 1 de cabeça é 9, certo? Elevado a n. E olha que fantástico, agora aqui a gente pode aplicar o desenvolvimento binomial. Ó. O que seria isso? Isso daqui a gente sabe que é, agora o n aqui, né, usando a fórmula, é n tomado 0 a 0, começa com 8 elevado a n, vezes 1 elevado a 0, né, mais n tomado 1 a 1, o 8 vai diminuir a potência e 1 vai crescer, né? Mesmo que todo número elevado aí seja 1, né, a base, né, vamos aplicar a fórmula para a gente enxergar. A gente tem que o próximo é n tomado 2 a 2, o 8 vai diminuir, mais uma potência, e 1 vai crescendo, né? E assim a gente vai brincando sucessivamente até chegar lá, 3 pontinhos. Como que vai ser o penúltimo? Ó? Você vai ter n menos 1, aí o 8 vai ser elevado a 1, né? Estou no penúltimo, e o 1 vai ser elevado a n menos 1, mais o último que vai ser n tomado n a n, o 8 elevado a 0, né, que é 1. Nem vou colocar aqui, vai ficar mais fácil a gente ver. E o 1 vai ficar elevado a n. Então, eu apliquei o desenvolvimento binomial para 8 mais 1 elevado a n. Veja só o que eu estou obtendo aqui. Ó. O que eu quero mostrar? Que 9 elevado a n menos 1 é múltiplo de 8. Ou seja, que esse número 9 elevado a n, o que é ser múltiplo? Que ele é 8 vezes alguma quantidade inteira, né? Para todo o n natural, né? Perceba o seguinte, olha para essa expressão zona aqui que a gente desenvolveu, né? Isso aqui é igual a 9n, certo? A gente partiu daqui, vou colocar um igual aqui. Isso é igual a isso, que é igual a isso daqui, usando o desenvolvimento binomial. Ó. Perceba que nessa primeira parcela a gente tem 8. Aqui a gente tem n menos 1, 8. A gente tem n menos 2. E eu tenho 8 aqui em todas as parcelas, até essa última aqui que eu tenho 8 elevado a 1. Então, o que eu posso falar? Ó? Que até aqui, com certeza, isso aqui é 8 vezes 1k, onde esse k pertence aos naturais, né? Naturais porque esse aqui vai ser um número positivo, né? Não é inteiro, não é negativo, né? E esse último aqui, ó, n tomado n a n, né? Quando o binomial é o mesmo, isso aqui, o resultado é 1. O único que eu sei que não é 8 vezes alguma coisa é esse último. Isso aqui dá 1, né? Porque 1 elevado a n vai dar 1, certo? Até se o n for 0 também vai dar 1. Então, esse resultado final aqui é 1. Então, de resto, todos os outros aqui são 8 vezes alguma coisa, né? Então, você pode falar que isso aqui é tudo 8k mais um 1, né? Então, resumindo, a gente tem que o 9n é igual a um 8k mais 1. Passa 1 para lá, eu sei que 9n menos 1 é igual a um 8k para k natural. Ou seja, o que eu estou concluindo? Que esse número 9 elevado a n menos 1, ele é um múltiplo de 8, né? Porque ele é um k vezes 8, onde esse k é um número natural. Então, de onde a gente chega no que a gente quer concluir, né? Que o 9n menos 1 é múltiplo de 8. Então, isso aqui é uma bela aplicação do binômio de Newton, né? Para a gente mostrar que essas expressões, né, são múltiplos de 8 de vários números, né? Por exemplo, aqui 8, isso aqui vale para todo n, né? Para todo n. Não importa o n ali que você queira, ó. N1, 2, 3, 1 milhão, isso aqui sempre vai ser um múltiplo de 8 pelo desenvolvimento binomial. Olha que fantástica aplicação, né? Então, vai vir alguns exercícios assim na lista para que vocês treinem esse tipo de linguagem e esse tipo de raciocínio, tá bom? É isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.